Vocês sabem que tem pessoas lá na Europa que acessam esse curso, né? Então, por exemplo, essa hora lá na Europa já é de madrugada, então as pessoas só vão acessar mesmo amanhã ou no final de semana, né? Então, vamos então aqui ao nosso tema de hoje, que é um tema bastante interessante. Eu falei para vocês que nós íamos ficar aí um tempinho, né, trabalhando em cima desse tema, né, que é um tema realmente muito alvissareiro, digamos assim, né? Ele é bem alvissareiro mesmo, é um tema assim que cativa, né? Cativa bastante a gente. Vamos lá. Eu estou fazendo aqui umas configurações. Ok, é isso aí. Bem, pessoal, hoje nós vamos... O tema de hoje é a resposta de Cristo ao pedido do ladrão penitente. Análise de duas palavras em Lucas 23, 43. Hoje e paraíso. Sendo que a gente vai começar pela palavra paraíso, e na semana que vem, se Deus quiser, nós vamos analisar a palavra hoje. Então, hoje, a nossa exegese é mais em cima do termo paraíso. E nós vamos aí penetrar um pouquinho em algumas questões, mas nós não vamos terminar esse assunto hoje, não. Tá bom? Nós ainda temos aí um caminho para poder percorrer até terminar. Bom, o texto de Lucas 23, 42 e 43, aí na revista atualizado no Brasil, está assim. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Eu gostaria de lembrar a vocês, quando nós estudamos aqui sobre o desenvolvimento da escrita, estudamos sobre princípios exegéticos, né? Vocês devem se lembrar que eu falei para vocês que na época em que o Novo Testamento foi escrito, não havia os pontos como nós temos hoje, ponto e vírgula, não havia essa pontuação. O texto era escrito direto e emendado ainda, não é? Não havia essa coisa da vírgula, não é? Por exemplo, no texto original, essa expressão que, ela não aparece aqui, ó. Em verdade, que hoje, esse que não aparece lá, né? Isso aqui foi um acréscimo da tradução, né? Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Tá? Mas isso aí é algo para a gente poder estudar nos próximos assuntos, talvez na semana que vem. Tá bom? É só uma informação para a gente ter uma ideia de que o texto está pontuado em português, mas não é assim no original. Tá bom? Bom, vamos então começar analisando aí o paraíso, né? Então, com essa análise de hoje, nós vamos procurar responder as perguntas. São 3 perguntas. O que é e onde se encontra o paraíso? Porque Jesus Cristo falou, né, sobre o paraíso. Na semana que vem, nós vamos propor uma tradução, mas não é o nosso caso hoje. Talvez se der tempo a gente falar alguma coisa, mas eu acho que é semana que vem. Segundo, né, a segunda pergunta que nós pretendemos responder, o ladrão morreu naquele dia? E a terceira pergunta, Cristo foi ao paraíso naquele dia? Então, são 3 perguntas que nós pretendemos responder com essa exegese de hoje. Tá bom? Bem, nós vamos começar aqui com um texto paulino, né? Então, aqui nós vamos ver aqui alguns usos da palavra paraíso. O primeiro uso é o que vai aparecer aqui. Então, ela ocorre 3 vezes nas Escrituras, a palavra paraíso, e 2 vezes em adição a esse uso em Lucas 23, versículo 43. Tá? Agora, Paulo, em 2 Coríntios 2, versículo 2, ele afirma que ele foi levado ao terceiro céu. Isso lá no verso 2. No verso 4, ele afirma expressamente que o céu é o paraíso. Né? Então, vamos aqui, ó, vamos lá. 2 Coríntios 12, 2 a 4. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso
e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Então, nota que ele foi levado ao terceiro céu. Ele chama esse terceiro céu de paraíso. Então, notem bem o que Paulo está dizendo aqui, que isso é importante para a nossa análise. Bem, o segundo uso da palavra paraíso se encontra na promessa do Senhor no Apocalipse. Lá está em Apocalipse 2,7. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Então, veja essa afirmação aqui de Apocalipse. A árvore da vida se encontra no paraíso de Deus. Portanto, o paraíso se encontra onde agora está a árvore da vida, segundo aí o apóstolo João. Então, na descrição da nova terra, Nova Jerusalém, Apocalipse, Nova Jerusalém, Nova Terra não, Nova Jerusalém, Apocalipse 22, 1 e 2, é afirmado assim: então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma outra margem do rio, está a árvore da vida. A árvore da vida está onde? Como nós vimos aqui, no paraíso de Deus. Então, está aqui, né? A árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Então, a árvore da vida se encontra lá no paraíso de Deus. Ainda nesse segundo uso, a Septuaginta foi uma versão grega do Antigo Testamento, foi feita aí mais ou menos entre o ano 250 e o ano 200 a.C., em Alexandria, no Egito, pelos hebreus eruditos que se propuseram a fazer isso, né, para poder oferecer, então, o Antigo Testamento aos hebreus que viviam ali naquele lugar. A Septuaginta é muito usada, inclusive pelos próprios apóstolos, não é? Aí existem uma série de razões pelas quais isso acontece, mas a Septuaginta nos ajuda muito. Então, na Septuaginta, o Jardim do Éden é descrito como o paraíso no Éden, como está em Gênesis 2, versículo 8. Então, dessa maneira, a árvore da vida cresce no meio do paraíso de Deus. A cidade santa, as margens do rio da vida, que procede do trono de Deus. Nós vamos olhar isso aqui, tá? Eu peguei o texto aí da Septuaginta, eu tenho algumas versões aqui, né? Peguei aqui o texto da Septuaginta e coloquei aí para a gente poder ler, né? O texto de Gênesis 2:8, que está baseado no texto massorético, diz assim: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Tá? Isso é como está lá na revista atualizada do Brasil. Bom, agora nós vamos ler na Septuaginta. Caí e fitosen, né? E plantou Kyrios, o Senhor Theos, o Senhor Deus, tá vendo? Paradison en Éden. Plantou Deus, o Senhor Deus, o paraíso no Éden. Cata descendo Anatolas do Oriente, Caieteto e colocou ali Tontro Pom On e Placem, e colocou ali o homem que havia formado. Então, notem que o texto ele diz assim, textualmente, está vendo? E plantou o Senhor Deus o paraíso no Éden. Né? Interessante o que está dizendo aqui, né? Em Gênesis capítulo 2, versículo 8, de acordo com a Septuaginta. Então, o Éden foi colocado no paraíso de Deus. Então, portanto, né, para a gente concluir, quem vai ao paraíso vai à presença de Deus. Não vai ao Hades, ou alguma parte do Hades, vai ao paraíso de Deus. Ok? Então, agora nós vamos observar, ligado a isso, né, que é importante para a gente poder compreender essa questão, 3 céus e 3 terras. Então, nós vamos ver 3 céus e 3 terras, no passado, no presente e no futuro. A Bíblia faz referência a 3 céus. O apóstolo Paulo, ele fez referência ao terceiro céu. Então, a Bíblia fala sobre 3 céus. Tá? O primeiro, o segundo e o terceiro. Então, o primeiro céu aparece assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, esse aí é o primeiro céu. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Ok? Agora, o apóstolo Pedro vai fazer uma referência a 2 céus e terra, né? Uma referência a 2 céus e terra. Então, ele diz assim: porque deliberadamente esquecem que de longo tempo
houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ok? Então, nós vamos ver aqui, Pedro está abordando sobre o primeiro céu. Qual é o primeiro céu? O primeiro céu foi aquele que foi criado por Deus lá no princípio, na criação. Esse primeiro céu, essa primeira terra, essa terra aqui, essa primeira terra, ela foi afogada em água. Então, essa primeira terra ela vai desaparecer. Então, o primeiro céu, a primeira terra, primeiros céus e a primeira terra desaparecem com as águas do dilúvio. Então, Pedro chama de céus e terra que agora existem aquilo que vem depois do dilúvio. Então, depois do dilúvio, vem céus e terra, e Pedro ele vai separar agora essa nova porção daquela primeira que foi destruída no dilúvio. Então, ele diz assim, segunda carta de Pedro 3,7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Ora, os céus que agora existem. Então, ele está falando dos céus que agora existem, diferente daquele céu que foi e daquela terra que passou pelo dilúvio, certo? Nós vamos notar que Pedro e João eles vão se harmonizar numa coisa, né? Eles têm o mesmo pensamento, vai haver apenas uma pequena diferença de abordagem. João agrupa os dois céus e terra, ou seja, aquele antes do dilúvio e aquele depois do dilúvio, em apenas um grupo. Então ele fala assim, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe, eles enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então ele chama esse primeiros céus e terra, ele agrupa o que veio antes do dilúvio, o que vem depois do dilúvio, ele chama de primeiras coisas, né? Primeiros céus e primeira terra, ele também chama de primeiras coisas. Então, essas primeiras coisas, quer dizer, tem a ver com esse mundo de pecado que vai passar para ser inaugurado algo totalmente diferente. Bom, Pedro prevê a extinção destes céus e terra na vinda do Senhor. Então, lá na segunda carta de Pedro 3,10, ele diz assim, virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidos. Então, nós temos lá o primeiro céu antes do dilúvio, o segundo, depois do dilúvio, que vai ser destruído com fogo. Não é? E um terceiro, como nós vamos ver mais adiante. Certo? Então, ele continua esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Ok. Agora nós vamos observar que esse mesmo Pedro, na sua segunda carta 3,13, ele projeta novos céus e nova terra. Diz assim, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Então, aqui ele já está falando de algo que está no futuro. Né? Então, ele chama de novo céu e nova terra ao que sucede ao segundo. Ele diz, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Assim como João, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e mar já não existe. Então, conforme a previsão de Isaías, Isaías 65:17, aquele texto que fala que não vai haver lembrança das coisas passadas, né? Que tudo se fará novo, não é? Depois você pode dar uma checada nesses dois textos aí. Então, há 3 céus e 3 terras. Então, nós vamos agora discriminar os céus e a terra, o mundo antes do diluviano, 2 Pedro 3, 5 e 6. Os céus e a terra que agora existem. Mesma carta de Pedro no verso 7. E o novo céu e a nova terra, o verso 3 também, Apocalipse 21, versículo 1. Então, aqui a gente tem claramente, né, o primeiro, céus e terra, o segundo, os que agora existem, conforme Pedro, e o terceiro, que é aquele que virá depois. Tá bom? Bom, o paraíso da primeira terra é restaurada na terceira terra. Tá? Então,
O paraíso do primeiro céu, da primeira terra, desapareceu depois do dilúvio. Então, a gente ouve falar a respeito desse paraíso, não é? Onde Adão e Eva foram criados, eles estavam ali, mas certamente esse paraíso foi recolhido antes do dilúvio. E ele está completamente ausente do segundo céu e terra, que é o que nós vivemos agora. A gente não tem mais o paraíso conosco. Mas ele estará presente no terceiro novo céu e nova terra, como lá está em Apocalipse 2, 7, 22, 1 e 2, e também no versículo 14. Tá bom? Então, vamos aqui. Esse terceiro céu e terra serão estabelecidos quando Jesus Cristo instituir divinamente o seu reino, ou definitivamente, né? Na realidade, quando Jesus Cristo veio, ele estabeleceu aqui o seu reino, ele começou a implantar o seu reino, mas ele só vai ser definitivamente implantado quando acabar a história do pecado, né? Quando os ímpios forem desarraigados e tal, e quando o seu povo estiver vivendo a nova terra, então, dessa forma, o seu reino será definitivamente implantado. Enquanto isso, nós ainda estamos num processo. Então, esse terceiro céu e terra, eles só serão estabelecidos quando Jesus Cristo instituir definitivamente seu reino. Segundo, este paraíso, portanto, está ainda no futuro. Por quê? Porque esse paraíso ele vai ser estabelecido com este novo céu e essa nova terra. Então, o paraíso vai ser colocado ali. E terceiro, é nesse paraíso que o ladrão penitente entrará com Cristo. Ok? Agora, por que Jesus não poderia estar com o ladrão no paraíso naquele dia? Nós vamos ver aqui algumas razões, tá? Nós vamos aqui dar uma checada. Você pode abrir a sua Bíblia aí, tá? No Evangelho de João, no capítulo 19, do verso 31 a 33. João 19, 31 a 33. Está escrito assim. Se você não estiver com a Bíblia por perto, você pode ler aqui comigo, né? Então, os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação é sexta-feira, né, dia de preparação, pois era grande o dia daquele sábado. Por que era grande o dia daquele sábado? Porque era uma junção de um sábado típico, um sábado cerimonial, com um sábado semanal, ou seja, o sábado da criação, o sábado da lei moral, digamos assim. Então, quando os dois batiam juntos, né, que na verdade é o seguinte, o sábado cerimonial, ele era fixo no mês, então ele rodava na semana. Se num ano ele caía na segunda, no outro caía na terça, no outro caía na quarta, e em algum momento ele ia cair no sábado também. Quando ele caía no sábado, ele era chamado também de um sábado cerimonial. Quando ele caía no sábado semanal, então caracterizava um sábado grande, não é? Então, vejam, o texto está dizendo assim, vou ler de novo aqui. Então, os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Então, para que não ficassem os corpos no sábado, profanando o dia do sábado, eles então quebravam as pernas dos prisioneiros para que eles não tivessem condições de fugir, de escapar. Então, eles ficavam ali. Né? Era uma maneira também de não deixar que eles ficassem, na visão judaica, né, profanando o sábado ali na cruz, que era uma abominação. Né? Hoje em dia, a gente, ao olhar, com o nosso olhar hoje em dia do nosso desenvolvimento, direitos humanos e tal, a gente não sabe o que é pior, né? Mas era a visão deles. A questão é que a palavra de Deus diz que as pernas eram quebradas para que no sábado os corpos não ficassem ali. Tá? Então, eles quebravam as pernas, tiravam e deixavam as pessoas ali. Tá? Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao segundo, que com ele tinham sido crucificados. Então, quebraram a perna de um ladrão, que segundo a tradição é Gestas e outra é Dimas, não é? Então, quebrou lá as pernas dos dois ladrões, de um e do outro. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Então, vejam, aqueles dois ladrões não morreram naquele dia. Até porque, gente, quando você estuda um livro bom de arqueologia, quando você faz uma pesquisa boa de arqueologia,
você vai descobrir uma coisa. A cruz não foi feita para matar a pessoa logo. A cruz foi feita para torturar, fazer a pessoa sentir dor por dias. Então, há relatos de pessoas que ficavam 3, 4, 5 dias. Eu conheço um livro de arqueologia que afirma registro de pessoas que chegaram a ficar 1 semana na crucifixão, na cruz. Então, Jesus morreu muito rápido, porque Jesus não morreu propriamente por causa da cruz. O coração de Jesus rachou. Ele estava carregando o pecado do mundo inteiro sobre o seu corpo, sobre ele. O seu coração ficou sobrecarregado. Então, Jesus não morreu propriamente por causa da tortura da cruz, mas por causa dos pecados da humanidade em cima dele. Então, ele morreu muito cedo. Ele morreu desde a hora que foi para a cruz foi 9 horas, até as 3 horas da tarde, ele ficou 6 horas na cruz. Aqueles homens, possivelmente, ainda vão passar mais 2 ou 3 dias ali na cruz. Então, quebraram as pernas para que eles não fugissem, eles não saíssem dali. Isso quer dizer o quê? Que Jesus morreu naquele dia. E notem bem uma observação que eu faço aqui. Olha só, vamos lá. As pernas dos ladrões foram quebradas porque ainda estavam vivos naquela tarde. Tá? As pernas de Jesus foram poupadas porque ele estava morto. E levando em consideração que o dia bíblico termina ao pôr do sol, e Jesus, ele foi, a sua hora de maior agonia foi por volta de 3 horas da tarde, né? Na hora 9ª. Então, Jesus morreu mais ou menos em torno da hora 9ª, por volta de 3 horas da tarde. Estava faltando pouquíssimas horas para o pôr do sol, para encerrar o dia bíblico. Né? Então, quando deu o pôr do sol, Jesus já estava morto, ao passo que os ladrões estavam vivos. Ok? Então, temos que analisar bem o texto bíblico. Né? Então, o que nós depreendemos? O ladrão não morreu naquele dia. Jesus não ascendeu ao céu naquele dia. Isso nós vamos ver mais um pouquinho adiante, por que ele não ascendeu ao céu naquele dia. Tá bom? O ladrão pediu que Cristo se lembrasse dele quando viesse no seu reino. Tá? Eu coloquei o texto grego aqui, tá certo? Kaielegen Jesus, e disse para Jesus, tá vendo? Minerte-te, lembra-te de mim, otan, quando eltes vieres, estem, basileia su, no reino teu, no teu reino. Tá? Essa expressão aqui, eltes, ela vem de erkomai. Erkomai é uma expressão grega, assim, tanto quanto ambígua. Ela pode significar ir, pode significar vir. Ela pode significar entrar e ela pode significar vir, né? Alguma coisa que vem. Eu gosto muito da tradução da atualizada, porque ela reflete mais o conjunto geral das Sagradas Escrituras, porque Jesus falou o tempo todo na vinda do seu reino, na sua vinda e na vinda do reino, estabelecimento do seu reino. Então, quando nós lemos na atualizada, ele diz assim, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Claro, Jesus já viu no reino quando? Quando ele voltar. Então, está mais de acordo com a teologia bíblica e do Novo Testamento. Tá certo? Então, o ladrão pediu que Cristo se lembrasse dele quando viesse no seu reino. Conforme Pedro afirma em Atos 3, 20 e 21. Vamos ler. Pedro diz assim, a fim de que da presença do Senhor venha um tempo de refrigério e que envie ele o Cristo, que já vos foi designado Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas. Eu frisei aí, até o tempo da restauração de todas as coisas. Quando é que tudo vai ser restaurado? Quando tudo estiver terminado, quando ele voltar, de que Deus falou por boca de seus santos profetas desde a antiguidade. Bom, agora nós vamos responder aquela parte, né? Por que Jesus não... Estamos caminhando para isso, né? Por que Jesus ele não foi no paraíso naquele dia, né? E nós fizemos essa afirmação. Então, por que Jesus não poderia estar com o ladrão no paraíso naquele dia? Vamos lá. Vamos aí para João 20, verso 17. Se você quiser abrir a sua Bíblia, você abre. Se não quiser, você pode acompanhar comigo aqui. Tá? Então, Cristo não foi ao céu, conforme ele mesmo afirmou para Maria. Tá? Então, João 20, 17, escrito assim. Ele declarou a Maria depois da ressurreição. Maria estava lá, perto dele, né? E recomendou-lhe Jesus. Não me detenhas, tem algumas versões que diz não me toque, porque ainda não subi para meu Pai.
mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então, Jesus só afirmou que ia subir para o Pai depois que ele ressuscitou. Ele falou para Maria. Ele não quis receber homenagem, ele não quis receber adoração sem primeiro, depois da ressurreição, estar com o Pai. Então, ele mesmo está dizendo que não esteve no paraíso. Porque para ele ter estado no paraíso, ele teria estado com Deus, porque Deus está no paraíso. Não é? É uma questão lógica, né? Bem lógica isso aí. Bom, então Cristo foi à sepultura, não ao paraíso. Tá bom? O salmista previu que Jesus não seria deixado na sepultura. Nós já estudamos isso aí, né? Estudamos sobre esse texto. E eu vou ler para vocês aqui o Salmo 16:10, diz assim: pois não deixará minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Se lembrem que nós falamos sobre essa expressão aqui, corrupção, que ela é um sinônimo da degradação da morte, não é? Não permitirá que o teu santo veja a degradação da morte. Ou seja, Jesus, ele ficaria pouco tempo na campa, pouco tempo na sepultura, né? Não deixará minha alma onde? Na morte. Certo? Agora, vejam uma coisa. Aqui, no texto da Ara, da Almeida Revista e Atualizada, a palavra Sheol é traduzida como morte. Corretamente traduzida, tá certo? Quando nós vamos para a Almeida Revista e Corrigida, nós já temos um problema aqui. Pois não deixarás a minha alma no inferno. Em português, essa expressão aqui, inferno, ela tem uma conotação bastante assim, dantesca, né? A gente vai falar sobre isso depois, no futuro, não é agora, a gente vai caminhar para isso aí, tá? Mas isso aqui tem influências extra-bíblicas aqui, né? Para esse tipo de tradução, tá bom? Aqui, a Bíblia na imprensa, né? A versão da imprensa, ela diz assim: pois não deixarás a minha alma no Sheol, na realidade Sheol, né? Que está aqui Seol, mas é Sheol. Não deixará minha alma no Seol, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Então, aqui ele não traduziu, ele colocou a expressão lá, transliterada do hebraico. Já a Nova Versão Internacional coloca também aqui, bem interessante, essa tradução aqui também tá bem, né? Diz assim: porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Muito bem colocado aqui, sabe? Bem legal, gostei muito aí dessa versão, né? Vamos lá. O que as escrituras ensinam sobre a natureza do ser humano na morte? Tá? Esse é um ponto que a gente tem que levar em consideração. Né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas vocês devem estar lembrados do seguinte: quando você pega lá, por exemplo, a parábola do rico e o Lázaro, né? Quando Abraão faz um... Abraão não, quando aquele homem rico, ele faz um apelo, ele diz: pai Abraão, manda que alguém vá lá e fale com os meus irmãos, com os meus familiares, para que eles não venham para cá e tal. Aí Jesus, que está contando a parábola, o que ele diz? Ele diz assim: se eles não deram ouvidos a Moisés e os profetas, tampouco darão ouvidos a alguém, mesmo que seja ressuscitado dentre os mortos. Porque para Jesus, essa expressão Moisés e os profetas significam os livros de Moisés e os escritos dos profetas. Como você vai ver, por exemplo, lá em Lucas, no capítulo 24, no versículo 27, e também no versículo 44. Deixa eu ver aqui se é Lucas mesmo ou é João. Às vezes a gente está atrapalhado na cabeça, né? Mas eu acho que é Lucas mesmo. Deixa eu ver aqui. É Lucas... Vamos aqui. Lucas, capítulo 24, verso 27. Está escrito assim: quando Jesus se encontrou com aqueles dois discípulos na estrada de Emaús, um chamava-se Cleofas, ele diz assim: e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. E no verso 44, ele diz assim: a seguir, Jesus lhes disse: são essas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Por que salmos? Porque salmos era um livro que encabeçava todos os poéticos. Então, aqui nós temos a Torá, o Neviim e o Ketubim, que era a divisão da Bíblia Antiga.
Então, na parábola do rico e Lázaro, que nós vamos depois estudar também, Jesus fala assim, olha, se eles não deram ouvidos a Moisés e os profetas, tampouco darão ouvidos a alguém ainda que ressuscite entre os mortos, tá certo? Então, o que Jesus Cristo estava dizendo ali? Ele estava dizendo, ó, você quer saber sobre a natureza do ser humano na morte? Vai lá em Moisés e nos profetas. É exatamente lá nos Salmos e tal, vai no Antigo Testamento, não é? Porque é lá que é abordada essa questão. E é o que nós vamos fazer isso. Então, o que as Escrituras ensinam sobre a natureza do ser humano na morte, tá? Nós vamos fazer exatamente isso. Vamos lá. Eclesiastes 9, verso 5 e verso 10. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Agora, vamos lá. Depois você continua lendo aqui, tá? Amor, ódio e tal, para eles já não mais existem. Continua lendo lá depois do texto. Pega aí do verso 5 até o verso 10. Eu estou abreviando aqui. Verso 10. Tudo quanto tiver a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, essa palavra além aqui também é comprometedora, né? Porque, na verdade, o que ele está falando aqui é da sepultura, né? No além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então, a Bíblia está dizendo o seguinte, olha, quando você morre, você não tem mais conhecimento de nada. Acaba, né? A sua memória já no esquecimento. Então, vamos pegar esse mesmo verso aqui, o verso 10, tá? Que a Revista Atualizada traduziu como além, e nós vamos ver como as outras versões traduzem. Vamos, por exemplo, aqui, olha, a Bíblia Católica, que está lá na Bíblia Online, não é? Ela não diz qual é a versão, só diz que é católica, lá na Bíblia Online, eu copiei de lá, diz assim, eu tenho várias versões católicas aqui, mas aí eu teria que copiar o texto para abreviar, eu peguei lá, de lá mesmo, né, da Bíblia Online. Então, tudo que tua mão encontra para fazer, faz-o com todas as tuas faculdades. Pois que na região dos mortos, para onde vais, não há mais trabalho, nem ciência, nem inteligência, nem sabedoria. Tá. Agora nós vamos para a imprensa. A imprensa, mais uma vez, ó, ela não traduz, ela transliterou aqui. Ó, tudo quanto tiver a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças, porque no Seol, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Só que a gente já viu que Seol significa o quê? Sepultura, né? A expressão que se refere à morte. Nós vamos ver aqui, ó, na Almeida Fiel. A Almeida Fiel diz assim, tudo quanto tiver a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Sepultura, tá certo, né? A pessoa, quando morre, é a cessação da vida. Tá? Aqui, Eclesiastes 9:6 diz assim, amor, ódio, inveja, para eles já pereceram. Para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Bom, deixa eu dar uma explicação para vocês aqui sobre essa questão aqui, para sempre, né? Esse para sempre é um termo que vem da palavra hebraica olam. Olam é uma palavra que significa para sempre ou eterno, e que é para sempre e eterno, de fato, quando se refere a Deus ou qualquer atributo de Deus. Quando se trata, por exemplo, de material que seja criado, alguma coisa que é finita, não é? Alguma coisa que não seja eterna, então ele é enquanto durar. Mas não é o nosso caso hoje. A gente vai ter um outro dia para analisar a palavra olam, e eu vou dar alguns exemplos para vocês bem legais, mas é só para a gente poder ter uma ideia de que esse para sempre aí, ele é para sempre enquanto a pessoa não ressuscita, tá bom? Aí ela não volta mais. Salmo 146, 2-4 diz assim, louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito, tá? A palavra espírito aqui nós também vamos analisar, vem do hebraico ruá. Tá? Essa palavra ruá, quando ele é traduzida para o grego, ele é traduzida como pneuma. Né? A palavra pneuma é que deu origem a pneu, que é um invólucro de borracha cheio de ar, e pulmão, que é um órgão, evidentemente animal, que lida com o ar. E todos os outros derivados, pneumonia e tal, vai para aí afora, né? Então sai o ruá, né? Sai o fôlego de vida, e eles tornam o pó. Nesse mesmo dia, perecem todos os seus desígnios. Então, no dia que a pessoa morre, perecem os seus desígnios, não tem nada de consciência na morte. Tá bom? Salmo 115, 17 diz assim,
Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem em região de silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre, diz o salmista. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem em região de silêncio. Salmo 6,5. Pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Não existe isso, gente. Não existe. Segundo a Bíblia, na verdade, quando a pessoa morre, acontece ali a cessação da vida, não é? Esse texto aqui é um texto muito forte, é um texto de Jó, diz assim: lembra-te de que a minha vida é um sopro. Os meus olhos não tornarão a vir o bem. Os olhos dos que agora me veem não me verão mais. Os teus olhos me procurarão, mas não serei. Tal como uma nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. Nunca mais tornará a sua casa, nem o lugar onde habita o conhecerá jamais. Então, esse nunca mais aqui é até que a pessoa ressuscite, não é? Porque o João 5, versículos 28 e 29 diz assim: não vos admireis mais com tudo isso. Vem a hora em que todos os que jazem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida. Os que praticaram o mal para a ressurreição do juízo. Então vejam, olha o que ele diz. É o Senhor Jesus que está dizendo: vem a hora em que todos os que jazem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Então, onde estão os mortos, amigos? Eles estão, segundo Jesus, nos túmulos, jazem nos túmulos. E só vão despertar quando? Quando vier a ocasião da ressurreição, que nós vamos estudar também sobre a ressurreição, para saber quando é que isso vai acontecer, como é que vai ser biblicamente, nós vamos chegar lá, tá bom? Na próxima semana, nós vamos continuar estudando questões linguísticas, né? Vamos aprofundar um pouco mais nas questões linguísticas e vamos fazer uma análise do termo hoje. Te digo, como está na maioria das Bíblias, te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Nós vamos ver se hoje aí, vamos analisar, vamos ver se foi isso mesmo que Jesus falou e tal, né? Vamos fazer uma análise sobre isso aí. E vocês vão ficar surpresos, porque realmente tem muita gente aí para poder dar conta a Deus, né? De fazer determinadas versões da Bíblia, colocando no texto aquilo que na realidade não foi o que o autor escreveu, né? Então, mas a gente vai chegar lá. Aos pouquinhos a gente vai chegar lá. É importante a gente fazer uma exegese bíblica, a gente comparar textos para a gente ver o que realmente está escrito, né? Eu não devo deixar me levar por tradições, por pensamento de um estudioso aqui ou acolá, mas estudar e dizer, não, isso aí está contrariando o que eu penso, mas pera, mas isso aí está de acordo com a Bíblia. Então, peraí, deixa a minha opinião de lado e vou seguir aquilo que está escrito, né? É assim que deve ser, tá bom? Então, que Deus nos ajude, nos abençoe, para que nós possamos aí ficar cada vez mais firmes no estudo da palavra de Deus, analisando da maneira como ela é e não da maneira como nós pensamos que deva ser, né? Que muitas vezes não é aquilo que nós pensamos. Podemos orar, então? Pai Celeste, eu quero te agradecer pela tua bondade e misericórdia, Senhor, porque tu nos deste vida. E certamente tu queres, ó Deus, a nossa vida eterna. Mas para isso, precisamos de todo o coração, todos os dias, reafirmar o teu projeto de salvação na nossa vida, através da graça do Senhor Jesus Cristo, teu Filho, da aceitação de teu projeto, do nosso arrependimento diário, da busca do poder do teu Espírito Santo. Também, Senhor Deus, aceitar profundamente aquilo que está escrito. Que tu nos ajude, nos abençoes, livra-nos de todo mal. Nós estamos aí vivendo uma situação muito difícil com a Covid-19. Pedimos que tu nos livres, ó Deus, dessa terrível doença e nos deis a tua paz. Eu te peço no sagrado nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é